Olá, meus amigos. Shalom para vocês. Que o Eterno abençoe grandemente você, sua casa, toda a sua família. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre essa festa que é comemorada, por todas as nações, uma festa totalmente pagã, chamada de Natal, e infelizmente é celebrada por algumas pessoas que se dizem povo do Eterno, se dizem servos de Deus. Você está vendo aí o título, dizendo o povo de Deus não celebra Natal. Eu vou provar isso dentro da Bíblia. Eu estou usando hoje esse termo Deus. Nós não costumamos muito usar esse título, até porque Deus existe vários, criado aí pelas nações, pelas religiões. Mas como esse vídeo é para pessoas que conhecem o Eterno assim, como Deus, que conhecem o Messias como Jesus, então por isso eu estou usando esse termo hoje. O Eterno sabe o porquê. Será, pessoal, que o povo de Deus celebra Natal? Eu vou provar que é impossível uma pessoa que serve Deus celebrar o Natal. Não se sinta ofendido, não se sinta desrespeitado. A minha intenção aqui é mostrar o que diz a Escritura, Como diz o apóstolo Pedro, mais importa agradar a Elohim do que agradar aos homens. Então, pessoal, para explicar melhor isso, primeiro a gente precisa definir, a gente precisa entender o que significa ser povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Muitas pessoas não sabem. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe quem é o povo de Deus ou o que significa ser povo de Deus. Então, primeiro vamos definir isso, e a partir do momento que você saber quem é o povo de Deus, tenho certeza absoluta que você também vai dizer que o povo de Deus não celebra Natal. Como saber, pessoal, quem é povo de Deus? Por exemplo, eu que estou falando com vocês agora, você está me ouvindo aí, será que eu faço parte do povo de Deus? Será que você que está me ouvindo aí também faz parte do povo de Deus? Talvez você diga, sim, com certeza, nós fazemos parte do povo de Deus. Entenda uma coisa, pessoal, dizer que faz parte do povo de Deus não significa nada. Porque para ser parte do povo de Deus, precisa se encaixar em alguns requisitos, regras e protocolos estabelecidos pelo próprio Eterno. Então vamos ver primeiro na Escritura quem que o Eterno considera como seu povo, qual é o requisito que ele considera para dizer se uma pessoa é ou não parte do seu povo. E a partir daí sim a gente pode falar um pouco sobre o Natal. Em Isaías 56, pessoal, o Eterno, aqui é o próprio Eterno falando, ele vai falar com o estrangeiro e com o eunuco. Preste muita atenção no que vai dizer o Todo-Poderoso. Ele diz assim: não fale o estrangeiro, e se houver chegado a Adonai, dizendo: o Adonai com certeza me separará do seu povo. Está vendo aqui o povo do Eterno? Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Aos estrangeiros, veja o que o Eterno vai dizer: aos estrangeiros que se chega ao Adonai para o servir, para amar o nome de Adonai, sendo deste modo seus servos, todos os que guarda o Shabat, não o profanando, e abraça a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Perceba, pessoal, que o Eterno está falando aqui com o estrangeiro, dizendo que o estrangeiro não se deve se sentir menosprezado, porque se o estrangeiro se aproximar de Adonai e abraçar a sua aliança, ele também será considerado povo do Eterno. Então, o que é a aliança do Eterno, pessoal? A Torá, os mandamentos. Então, o Eterno está dizendo claramente aqui que não importa a nação, não importa de que povo seja a pessoa. Se ela abraçar a aliança, que é os mandamentos, então ela será considerada como povo do Eterno. Já deu para entender, pessoal, nesse primeiro verso que a gente leu aqui, quem o Eterno de fato considera como seu povo. O povo do Eterno é aqueles que guardam os mandamentos. Agora, pessoal, vamos ver o que disse Yeshua, o filho de Elohim. Aqui foi o próprio Eterno falando. Agora vamos ver o que diz Yeshua, aquele que as pessoas chamam de Jesus e que, lamentavelmente,
as pessoas o associam com o Natal. Veja que coisa absurda. Vamos ver o que o Messias diz. Será que o Messias concorda com o que diz aqui o Eterno? Será que o Messias também entende como o povo dele aqueles que guardam os mandamentos? Vamos ler em Mateus capítulo 7. Veja o que diz o Messias aqui, pessoal. Muitos naquele dia, que dia? No dia em que ele se manifestar, no dia em que ele voltar. Naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi, veja, é o Messias falando: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ou seja, aqueles que rejeitam a Torá. Praticar a iniquidade, pessoal, significa justamente isso. Rejeitar a Torá, ou seja, rejeitar os mandamentos. Perceba que o Messias está falando aqui exatamente o que o Eterno diz lá em Isaías 56. Ele não vai considerar como o povo dele aqueles que desobedecem os mandamentos. Percebe aqui, pessoal, que são pessoas que estavam usando o nome dele, fazendo até milagres, profetizando, mas ele está dizendo que ele não conhece essas pessoas. E por quê? Porque essas pessoas não guardam os mandamentos. Então, para o Eterno, está mais do que claro que povo dele, povo que ele reconhece como dele, é o povo que guarda os mandamentos. Muito bem, pessoal. Partindo do pressuposto que você já entendeu que povo de Deus é o povo que guarda os mandamentos, agora sim você pode olhar para dentro de você e dizer para você mesmo se você faz parte ou não do povo de Deus. Você guarda os mandamentos? Não vai fazer a pergunta petulante que fez aquele jovem rico para o Machia, perguntando: mas que mandamentos? Quais os mandamentos? Todos, pessoal, todos os mandamentos que são representados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo geral de todos os mandamentos. É como se fosse um arquivo, um zip. Se você descompactar os 10 mandamentos, ele vai virar 613 mandamentos. Muito bem, pessoal. Talvez você diga: ok, já entendi que povo de Deus é o povo que guarda os mandamentos. Mas o que isso tem a ver com o Natal? Existe algum mandamento que me proíbe de guardar o Natal? De celebrar o Natal? Sim, existe. Eu vou ler para você mandamentos do Eterno que proíbe o povo dele de celebrar qualquer festa pagã que tenha alguma relação com o paganismo ou com as nações. Vamos ler agora na Torá o que o Eterno diz para o seu povo. Em Devarim, pessoal, Deuteronômio 7, 25, aqui é momento antes do povo de Israel entrar na terra prometida. O Eterno então está alertando eles que quando eles chegar lá, eles vão se deparar com as imagens de escultura, com os deuses que são adorados pelos povos que moram lá na terra de Canaã. Agora preste atenção no que o Eterno diz aqui. As imagens de escultura de seus deuses vocês queimará. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomará para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Adonai, teu Elohim. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo vocês devem detestar, e de todo vocês devem abominar, pois é amaldiçoada. Então, o que o Eterno está dizendo aqui, pessoal? Que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles deveriam destruir todas as imagens de escultura que ali eles encontrassem. Ainda que essas imagens fossem feitas de ouro, talvez a pessoa olhava para aquela imagem e falava: bom, eu sei que isso aqui não é Deus coisa nenhuma, isso aqui foi feito por mão de homem, mas isso é ouro puro, vale muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou queimar, eu vou derreter, eu vou aproveitar o ouro para mim, porque o ouro é muito valioso. O Eterno está dizendo para não cobiçar nem o ouro que está nessa imagem, pessoal. Porque esse ouro também se tornou amaldiçoado.
Muito bem. Talvez você diz assim, mas o que que isso tem a ver com o Natal? Pessoal, todo mundo sabe que o Natal é uma festa pagã, inventada pelas religiões, que existe há milênios, inclusive antes da vinda do Messias, né? O Natal não tem nada a ver com o Messias. Mas vamos supor que você faz assim, como o Eterno está dizendo aqui. Você fala, bom, eu entendo que o Natal não é bíblico, mas existe algo interessante no Natal. Por exemplo, as pessoas ficam mais sensíveis, né? As pessoas perdoam, é feito obra de caridade, é dado ajuda às crianças, tá entendendo? Então você está vendo o lado positivo disso. É como se você estivesse querendo aproveitar o ouro de algo que é amaldiçoado. E a Torá está deixando claro que você não deve aproveitar nada que tem relação com o paganismo. Perceba, pessoal, que tudo isso de ajudar as pessoas, de presentear as crianças, de fazer obras sociais, tudo isso é mandamento da Torá, é mandamento do Eterno. Mas o que as pessoas fazem? Ela espera chegar o Natal para aproveitar, né, desse espírito natalino, como eles dizem, para fazer essas coisas, atribuindo a essa festa pagã essa obra social. Veja que coisa incrível. Então, está claro aqui na Torá que nós não podemos jamais trazer para nossa casa, para nossa vida, aquilo que tem a ver com as religiões. Agora vamos ver o que o Eterno diz no outro verso também em Devarim. Agora, pessoal, Devarim, capítulo 16, verso 21, o Eterno diz o seguinte: não estabelecerás poste ídolos, ou seja, imagem, né, de escultura, plantando árvores junto ao altar de Adonai teu Elohim que fizeres para ti. Perceba, pessoal, que apareceu uma árvore aqui. E o que que essa árvore tem a ver com o Natal? Você sabe que o maior símbolo do Natal, a árvore do Natal. E agora eu pergunto, o que que uma árvore tem a ver com o nascimento do Messias? Por acaso o Messias nasceu debaixo de uma árvore? Os escritores nazarenos dizem que o Messias nasceu em uma manjedoura. Então, por que que as pessoas associam uma árvore de Natal na festa de Natal e eles associam isso com o nascimento do Messias, pessoal? Essa árvore sempre foi adorada. Há milênios, essa árvore é utilizada como culto pelo povo pagão. Então, o que acontece, pessoal? A festa do Natal é um aglomerado de cultos pagãos. Muitas coisas pagãs estão acopladas no Natal. Por exemplo, a árvore, que sempre foi adorada, o Papai Noel, que não tem nada a ver com o Messias, o panetone, que também tem a ver com culto aos deuses, a comelância e a bebedice. Então veja, pessoal, muitas coisas são juntadas no Natal para fazer do Natal a festa mais profana, mais absurda que um servo do Eterno pode pensar. Pessoas que temem a Adonai não podem jamais se envolver com uma festa dessa, pessoal. O Natal, sem dúvida, é a maior afronta que o sistema religioso ousou a fazer contra o Messias, contra o Eterno. Eu vou provar isso dentro da Escritura. Vamos ler mais textos para deixar isso bem claro. Agora, pessoal, em Jeremias, capítulo 10, veja o que diz o Eterno. Ouve a palavra que Adonai vos fala, vós, ó casa de Israel. Assim diz o Adonai, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com todos eles os gentios se atemorizam. Agora eu pergunto, o Natal é um caminho das nações ou não é? Você conhece alguma nação que não celebra Natal, pessoal? Todas as nações, todas as religiões, inclusive religiões que nem sequer reconhecem o Eterno como Elohim, que nem sequer reconhecem o Messias como Salvador, eles também celebram o Natal. Então, isso por si só já é uma prova de que o Natal não tem nada a ver com o Messias. Associar o Messias com o Natal é o cúmulo do absurdo que uma pessoa pode ousar a fazer. O povo de Israel, pessoal, no passado também aprendeu com as nações fazer o que não devia, e por isso eles foram levados cativo. Veja o que o Eterno diz também em Jeremias,
Agora no capítulo 7. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres amassam farinha para se fazerem bolos, a rainha dos céus. Veja só, essa rainha dos céus existe, pessoal, muito antes do Messias. E as pessoas hoje têm a cara de pau de chamar a mãe do Messias de rainha dos céus. A rainha dos céus, pessoal, sempre foi adorada pelos povos pagãos. O que o cristianismo fez foi adaptar, foi pegar aquilo que era pagão e pegar nomes bíblicos e adaptar. Eles oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Então o Eterno está dizendo aqui que o povo de Israel estava fazendo o que as nações faziam. Eles aprenderam com as nações a adorar a rainha dos céus e oferecer libações para outros deuses. Então, pessoal, a festa de Natal, como eu disse, é um conjunto de libações, é um conjunto de oferendas para vários deuses. A árvore de Natal, por exemplo, é um deus. O Papai Noel é um deus. O panetone também é culto a um deus. A comelância e a bebedice também é culto a um outro deus. Ou seja, a festa de Natal é um conglomerado de cultuação a vários deuses. E as pessoas têm a coragem de associar isso com o Messias. Agora, pessoal, eu quero, depois de mostrar tudo isso para vocês, eu quero chamar a você a uma reflexão. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Messias, né, Yeshua, como vocês conhecem como Jesus, realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos supor que isso seja verdade. Ainda que isso fosse verdade, você não poderia celebrar o Natal. Sabe por quê, pessoal? Porque o povo do Eterno, o povo de Deus, não comemora aniversário. Se você está comemorando o Natal, isso quer dizer que você está comemorando o nascimento do Messias. Mas como assim? O povo de Deus não comemora aniversário? É claro que não. Eu desafio você a mostrar para mim um único personagem, um único servo da Bíblia que comemorou aniversário. A Escritura Sagrada, pessoal, ela cita 3 festas de aniversário. E o Eterno faz isso de propósito, como disse o Machia, né? Quem lê, entende. Então o Eterno faz isso de propósito para alertar o seu povo. Quais são as 3 festas de aniversário que a Escritura cita? E todas elas terminou com morte. A primeira festa de aniversário foi a festa do faraó, aonde ele mandou degolar o padeiro, porque segundo informações foi encontrado mosca no pão que foi servido para o faraó. Por isso, ele mandou que degolasse o padeiro e pendurasse o corpo dele em uma árvore. Assim como interpretou o sonho, né? O José interpretou o sonho do padeiro. A segunda vez que a Bíblia vai falar sobre aniversário é o aniversário do neto do Nabucodonosor, que estava festejando o seu aniversário, e o Eterno fez aparecer uma mão escrevendo lá na parede, dizendo que ele tinha sido pesado na balança e tinha sido achado em falta. Então, nessa noite do seu aniversário, nesse dia, ele morreu também, acabou em morte. Dessa vez quem morreu foi o próprio rei da Babilônia. E a próxima vez, pessoal, que a Bíblia fala de aniversário, é o aniversário do Herodes, quando ele pediu, né, para sua afilhada dançar e prometeu para ela dar o que ela pedisse. Então ela, aconselhada pela sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Então perceba, pessoal, você acha que tudo isso é coincidência? Ou o Eterno está nos alertando a algo aqui, pessoal? A Bíblia cita 3 aniversários. Nesses 3 aniversários acabou com morte. Então o Eterno está nos ensinando o quê? Primeiro, festa de aniversário é um costume pagão. Segundo, é uma festa comemorada pelos reis. Terceiro, sempre termina em morte, ou seja, é uma maldição. Talvez você diz, mas eu sempre comemorei o meu aniversário, nunca aconteceu nada de mal comigo. Bom, pessoal, continua nesse caminho e com certeza vai haver um mal na sua vida. Porque a Bíblia está deixando claro que festa de aniversário é uma maldição.
Isso é tão verdade, pessoal, que as pessoas, quando elas vão cantar o parabéns, você já ouviu com certeza o parabéns, né, numa festa de aniversário, elas terminam o parabéns com a palavra Ratibum. E por acaso você sabe o que significa Ratibum? Ratibum, pessoal, significa maldição. Já ouviu falar do castelo Ratibum, castelo amaldiçoado? Então veja, o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia está deixando claro, as pessoas confessam com a própria boca. Mas você vai falar para eles e eles ignoram. Eu já cheguei a comentar, né, com parentes meus sobre essa palavra Ratibum, que não se deve falar. Sabe o que eles fizeram? Ignoraram. Por quê? Porque eles continuam cantando essa palavra Ratibum. Então o que eu percebi? O ser humano só ouve aquilo que ele quer. Ele só dá ouvido àquilo que é interessante para ele. Como ele não quer parar de celebrar as festas de aniversário, como ele não quer parar de cantar os parabéns, ele vai fingir que não ouviu, ele vai fingir que não sabe. Infelizmente é bem assim. Depois, pessoal, de falar tudo isso para você, eu espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, eu quero agora chamar você a fazer uma reflexão. Talvez com essa reflexão você consiga entender melhor tudo o que eu estou querendo te dizer. Imagine o seguinte: imagine que o seu pai, aquele que te criou, né, aquele que deu duro, né, para poder formar você, hoje você é uma pessoa já adulta, graças ao seu pai, ele chega a você e diz o seguinte: meu filho, eu quero te pedir um favor. Nunca na sua vida comemore o meu aniversário, porque para mim, aniversário é uma festa pagã relacionada aos deuses e eu não quero nunca que se comemore o meu aniversário. Aí você diz o seguinte para o seu pai: ok, papai, eu compreendi, pode deixar, eu não vou fazer isso. Mas quando chega o aniversário do seu pai, você reúne todos os seus amigos e faz uma grande festa comemorando o aniversário do seu pai. Eu te pergunto, você está honrando o seu pai ou você está desonrando o seu pai? Desonrando, pessoal. E é justamente isso que as pessoas estão fazendo com o Messias. Talvez você pense: nossa, mas eu nunca pensei nisso, isso é muito sério. Não, isso é mais sério ainda. Imagine comigo o seguinte: imagine que além de você comemorar o aniversário do seu pai, algo que ele proibiu você de fazer, você ainda faz isso num dia diferente do que ele nasceu, ou seja, no dia em que nasceu o maior inimigo do seu pai. Veja, pessoal, a tamanha afronta. É uma afronta duas vezes a seu pai. E é justamente isso que as religiões fazem com o Messias. Elas estão comemorando o nascimento do Messias, algo que é explicitamente proibido pela Escritura, e ainda está comemorando esse aniversário no dia em que se comemora, ou comemorava sempre, o aniversário de Tamuz, ou de Nimrod, ou do Deus Sol. Enfim, se você olhar, pessoal, se você pesquisar, o dia 25 de dezembro sempre foi cultuado, sempre foi dedicado a um deus das religiões pagãs. E o que o cristianismo fez? Adaptou, pegou um dia que era consagrado aos deuses e colocou como se fosse o dia do nascimento do Messias. Veja a tamanha afronta, pessoal. O tamanho desrespeito com o nosso Messias, com o nosso Mashiach. Eu te pergunto, aonde está escrito na Bíblia, ou no Novo Testamento, que os discípulos do Messias citou em algum momento o dia do nascimento do Messias? Pelo contrário, os discípulos sempre comemoravam a morte e a ressurreição do Messias, porque isso foi um mandamento deixado por ele momentos antes da sua morte. Ele diz, né, para fazer sempre memória do seu sangue, porque foi o sangue dele que nos lavou, que nos purificou de nossos pecados. Nós não devemos celebrar o aniversário dele, nós devemos celebrar sim a sua morte e a sua ressurreição. O Messias não precisava morrer, pessoal. A morte é o salário do pecado. Ele só morreu para nos resgatar da morte. Nós que estávamos condenados para sempre. Ele então, com seu sangue, comprou o nosso direito de salvação. Então é isso que nós devemos comemorar e não o aniversário dele. Está entendendo, pessoal, como é muito sério, como é muito grave isso?
O Messias, pessoal, não nasceu em dezembro. Eu vou provar isso para você. Vou mostrar dentro da Escritura com toda certeza qual foi o mês que o Messias nasceu. Eu acredito que você já tenha entendido que nós, que somos servos do Eterno, não podemos comemorar aniversário, muito menos o aniversário do Messias, e pior ainda, associar o aniversário dele com uma data que sempre foi comemorada para os deuses. Depois, pessoal, de falar tudo isso para vocês, eu não quero que o vídeo fique muito longo, não quero que você fique triste comigo, eu só espero que você medite no que você ouviu. Considere todos os versos que eu li e tudo que eu falei aqui. Não estou falando o que eu acho, estou falando o que está explícito na Escritura. Agora eu quero mostrar para vocês, com todo o detalhe, com toda a prova bíblica, o mês em que o Messias nasceu. Não tem como nós saber o dia, mas o mês nós temos como saber com toda certeza. Em que mês será, pessoal, que o Messias nasceu? É muito fácil a gente saber. Claro que o Eterno deixou isso de forma oculta, porque ele sabia que se dissesse, né, o dia exato do nascimento do Messias, com certeza o povo ia idolatrar esse dia. Veja, mesmo sem o povo saber que dia é, o povo vai inventar um dia. Pior que pegar um dia que já era consagrado a um deus pagão há milênios, né? No livro de Lucas, pessoal, vai ser nos dado detalhes sobre o nascimento de João Batista. E nós sabemos claramente que João Batista, né, o João Imersor, ele era primo do Messias e ele era exatamente 6 meses mais velho que o Messias. Ou seja, ele era aquele profeta que todos os profetas profetizaram, que viria preparar o caminho do Messias. Então, se nós souber quando nasceu Yohanan, com toda certeza nós vamos saber quando foi que nasceu o Messias. E isso está bem explícito na Escritura. No Novo Testamento eu quero mostrar para vocês. Em Lucas capítulo 1 diz assim, pessoal, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. É muito importante essa informação aqui, ó, Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Elohim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Adonai. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dia. Aqui tem uma informação muito interessante, né, que dá uma paulada na cabeça de muitos religiosos aí, que diz que não precisa mais guardar os mandamentos. Veja, pessoal, que isso aqui é no Novo Testamento. E aqui está dizendo que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Elohim, por quê? Porque guardava todos os preceitos e os mandamentos do Adonai. Então, o que aconteceu, pessoal? Nos dias em que Zacarias, o sacerdote, foi queimar incenso diante do altar de Adonai, né, eu não vou ler mais o texto para não ficar longo o vídeo, um anjo apareceu para Zacarias dizendo que ele seria pai. Então ele não acreditou, porque ele já era velho, né? Como pode eu, já velho, ser pai, se até hoje não consegui ser pai? Pelo fato dele ter duvidado, ele ficou mudo, né? Todos nós sabemos da história. Ele só voltou a falar depois do nascimento de João Batista. Qual é a informação importante aqui, pessoal? A informação é que Zacarias era do turno de Abias. Então, essa informação ela é preciosa para quem estuda a Escritura. Por isso que o Messias diz, quem lê, entende. Quem estuda a Escritura, entende a Escritura. O que aconteceu, pessoal? Nós sabemos que os sacerdotes são todos descendentes de Arão. Arão, ele teve 4 filhos, e desses 4 filhos, 2 morreu porque foi acender fogo estranho diante de Adonai. No caso, o Nadab e o Abiú. Então sobrou Itamar e Eleazar. Eleazar se multiplicou mais do que Itamar. No tempo de Davi, né, o rei, havia 16 famílias descendentes de Eleazar e 8 famílias descendentes de Itamar, somando assim 16 com 8, 24. Então, o que o Davi fez? Para ficar algo mais democrático,
para não ficar apenas um sacerdote servindo no templo, o Davi então separou 24 turmas, 24 turnos, para que todas as famílias descendentes de Arão fizessem o serviço no templo. E aí foi definido, então, foi decidido os 24 turnos do sacerdote. Isso está, pessoal, em 1 Crônicas, capítulo 24. Depois você dá uma lida para você conferir tudo que eu estou falando aqui. Para facilitar o entendimento, eu fiz uma tabelinha com o turno do sacerdote, né? Porque às vezes as pessoas lêem, mas não conseguem compreender o que lê. Então eu fiz uma tabelinha para ficar muito fácil de entender, e através dessa tabela nós vamos saber exatamente o mês em que o Zacarias estava servindo lá no templo. O que acontece, pessoal? Esses 24 turnos sorteados, né, por Davi ficou fixo. Ou seja, aquele turno que fosse servir no mês 1, todo ano ele ia servir no mês 1. O turno que ia servir no mês 2, todo ano ia servir no mês 2. Então ficou algo fixo. E por isso a gente consegue compreender com toda certeza que mês era o mês que Zacarias estava servindo lá no templo. Aqui, pessoal, está a tabela. Eu aconselho você tirar um print aí. É muito importante você ter essas informações em mão. Veja o que eu fiz aqui. Do lado esquerdo está o número dos meses. Nessa linha aqui está o nome dos meses. E aqui está os turnos. Como que funcionava, pessoal? Cada mês era 2 turnos. Ou seja, 15 dias para cada turma. Então, a turma 1 servia do dia 1 ao dia 15 do mês 1. A turma 2 do dia 16 ao dia 30. E assim, consequentemente. Quem nós queremos saber é a turma de Abias. Lembra lá do Abias, a turma do Zacarias? Veja onde ele está aqui, pessoal. É só você conferir lá em 1 Crônicas 24. Abias, pessoal, é a turma de número 8. Agora veja em que mês a turma de número 8 servia. Ele servia do dia 16 ao dia 30 do mês 4. Tá entendendo? Então o que aconteceu? Nesse momento aqui, no mês 4, quando Zacarias estava servindo lá no templo, ele teve aquela visão, ele ficou mudo, então ele precisou voltar para sua casa. E foi nesse momento que a sua esposa se engravidou. Ele ficou mudo, né, mas não ficou impotente. Então a sua esposa se engravidou quando, pessoal? Aqui, ó, no final do mês 4. Se ela se engravidou no final do mês 4, a gente precisa contar 9 meses para saber quando foi que Yohanan nasceu. Então veja só, o mês 5 é 1, né? Vamos contar 9 meses a partir do 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voltando lá em cima, 9. Então Yohanan nasceu quando, pessoal? Exatamente aqui, ó, no mês 1, no mês de Aviv, no mês de Pessa. Lembra que Yohanan falou do Messias, que o Messias era o Cordeiro de Elohim que tirava o pecado do mundo? Então isso foi uma dica que ele deu, né, para que as pessoas não pensassem que ele fosse esse Cordeiro, já que ele nasceu no mês de Pessa. O verdadeiro Cordeiro era o Messias. Bom, se nós descobrimos aqui que Yohanan, o João Batista, nasceu no mês 1, agora é só contar mais 6 meses, nós vamos saber quando nasceu o Messias com toda certeza, pessoal. O Messias nasceu quando? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mês 7, exatamente na festa de Sucote, pessoal. Isso é certeza absoluta de acordo com as dicas que a Escritura nos dá. É interessante, pessoal, que muita gente usa chamar a festa de Sucote, né, de forma errada, ele chama de festa dos tabernáculos. E existe um verso, né, nos escritos nazarenos que diz que o Mashiach tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou entre nós. E o Messias nasceu exatamente aqui na festa de Sucote, pessoal, no mês 7. Como pode as pessoas estar celebrando o nascimento dele em dezembro, pessoal? O mês 7 aqui, que é o mês 7 bíblico, equivale a setembro do nosso calendário. Ok, pessoal?
Até nisso nós somos enganados, né? Setembro, veja, setembro vem de 7, deveria ser o mês 7. Outubro vem de 8, deveria ser mês 8, mas não é. Para nós, outubro é o mês 10. Setembro é o mês 9. Até nisso nós somos enganados. O que aconteceu? Fizeram alterações, né, no calendário para poder encaixar os janeiros, né? O deus Janus, né? O deus de duas faces, como sendo o início do ano. Infelizmente as pessoas não sabem disso e ficam celebrando essas coisas. Então aqui, pessoal, está claro para nós que o Messias nasceu no mês 7, na festa de Sukkot. E aqui está a razão pela qual Maria, né, a Miriam e o Yosef, o José, não achou lugar para ele se hospedar na cidade. Por quê? Porque estava lotada a hospedarias. Muitas pessoas acham que estava lotada por causa do censo, mas não, pelo contrário. O Herodes, muito inteligente, ele usou uma festa que já ia acontecer, todo ano acontece essa festa, e ele então marcou o censo exatamente para essa festa, né, para que as pessoas não precisassem parar de trabalhar para participar de um censo. O povo já ia parar mesmo, já era uma festa mesmo, ele aproveitou para fazer esse censo. O mês de dezembro, pessoal, é o mês mais frio que existe em Israel. A temperatura fica abaixo de zero. O Herodes não seria nenhum louco de marcar um censo para um mês tão frio, onde as pessoas teriam que viajar naquela época de jumento, né, como foi o José e a Maria, de uma cidade para outra em temperatura abaixo de zero. Isso prova, pessoal, com toda certeza que é impossível o Messias ter nascido em dezembro. Uma outra informação também muito importante para nós é que no momento do nascimento do Messias, havia pastores no campo pastoreando seu rebanho, e esses pastores foram avisados pelos anjos, né, de Adonai, que tinha nascido na cidade de Davi, o ungido, né, o Messias. Agora eu pergunto, será que num frio abaixo de zero existiria pastores pastoreando o rebanho no campo, pessoal? Em dezembro é impossível você encontrar um pastor pastoreando no campo. Em dezembro todo o rebanho estão guardado dentro dos apriscos. Então, pessoal, essa mentira que o sistema religioso inventou foi uma mentira muito mal feita. Eles conseguiram enganar muitas pessoas por muito tempo, porque as pessoas não tinham acesso à escritura, né? Houve um tempo que a escritura era de domínio próprio do sistema religioso, mas hoje nós temos acesso à escritura. E a própria escritura derruba por terra essa mentira inventada que o Messias nasceu em dezembro. E ainda que ele tivesse nascido em dezembro, nós não poderíamos jamais celebrar o seu nascimento. O que nós devemos celebrar é a sua morte e a sua ressurreição, isso que ele ordenou aos seus discípulos. E todos os discípulos faziam isso. Isso está claro no Novo Testamento. Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido, que vocês não fiquem tristes com o que ouviu, mas que você medite nisso e que você faça techuvá. Se você estiver celebrando essa festa pagã, com toda certeza, pessoal, você estará enquadrado naquele grupo que o Messias disse: Eu não vos conheço. O Messias não reconhece como seu povo aqueles que participam de festa pagã, aqueles que participam de eventos religiosos, aqueles que participam dessas abominações. O povo de Deus, pessoal, o povo que serve ao Eterno, e esse é considerado como o povo de Deus, eles já têm as festas para cumprir durante o ano, festas estas estabelecidas pelo próprio Eterno. Lá em Levítico 23 está a relação total das festas, né, das 8 festas, e o regulamento de como cumprir cada uma delas. E a principal das festas do Eterno, inclusive a única que vai aparecer nos 10 mandamentos, porque ela representa todas as outras festas, é o Shabat. Ou seja, o Shabat é a festa mais importante da Escritura Sagrada. Todas as festas bíblicas acontecem uma única vez no ano. Já o Shabat acontece uma vez por semana, mostrando assim ser a principal festa do Eterno. Nós vimos, pessoal, que o Eterno nos deu 3 motivos para não celebrar aniversário. Mesmo assim, as pessoas celebram aniversário. E o Eterno nos dá 3 motivos para guardar o Shabat.
E mesmo assim as pessoas não querem guardar o Shabat. Ou seja, o ser humano, ele só dá ouvido àquilo que ele quer. Ele só quer prestar atenção naquilo que ele interessa. Quais são os 3 motivos para guardar o Shabat? Primeiro, o Shabat é o memorial da criação. Segundo, o Shabat é o sinal de aliança entre Elohim e o seu povo. Terceiro, porque ele nos tirou do Egito, da casa da escravidão, ou seja, ele nos tirou da servidão dos deuses. Esse ano, pessoal, o Natal, essa festa profana, vai cair justamente no Shabat. As pessoas vão ter coragem de profanar o santo dia de Adonai, celebrando uma festa pagã, totalmente afrontosa ao Eterno, e ainda tem a petulância, tem a ousadia de dizer que essa festa pertence ao filho de Elohim. Veja que absurdo, pessoal. Se você quer celebrar o Natal, pelo menos põe a mão na sua consciência. Tenha responsabilidade. Não associe essas coisas com o Mashiach. Não associe essas coisas com o Filho do Eterno. Você está acumulando fogo da ira de Elohim para cima de você. Como alguém tem a coragem, como alguém tem a petulância, pessoal, de profanar o Santo Shabat como uma festa pagã e ainda querer dizer que essa festa pertence ao Eterno, pertence ao Filho de Elohim. Quem faz estas coisas, pessoal, com certeza absoluta está provocando a ira do Eterno e não será considerada como povo do Eterno para herdar o mundo vindouro, a terra prometida. Agora, se para você isso não é importante, então você tem a livre escolha, você pode celebrar o Natal, mas pelo menos tenha consciência, tenha responsabilidade de não associar essas coisas com o Messias, porque isso é uma tremenda arrogância, pessoal, do ser humano. Ele desrespeitar o Eterno, transgredir os mandamentos e ainda querer se dizer que faz parte do povo do Eterno. Isso é muita arrogância do ser humano.